Quem é o mutante mais poderoso? Professor Xavier, Magneto, Apocalipse, Jean Grey? Parece ser uma pergunta simples, não é? Mas se eu sou contratado pela Escola Xavier para Mutantes para responder a essa pergunta cientificamente, eu acho que eu não começaria comparando os personagens. Eu começaria perguntando uma outra coisa. O que significa exatamente ser poderoso? Na ciência, essa pergunta muda tudo. Existe um problema com esses conceitos abstratos. Imagine que você quer descobrir qual o mutante que possui mais poder. Mas como que você mede isso? Você leva uma balança, leva uma régua, leva uma fita métrica? Mas será que esses elementos eles conseguem medir exatamente o poder? Nenhum desses elementos, de fato, vai conseguir medir o poder. Porque poder é uma característica, é uma variável que nós não conseguimos observar diretamente. Na ciência, nós chamamos esse tipo de variável teórica. Variáveis teóricas são conceitos abstratos. Felicidade, ansiedade, bem-estar, todas essas variáveis são teorias e logo são variáveis teóricas. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, qual a diferença? A diferença é que você sabe que esses conceitos eles existem, mas você não consegue medi-los diretamente. E aí surge um outro problema quando nós estamos falando de variáveis teóricas, porque com certeza você já se deparou com isso aí no seu trabalho. Como que você consegue medir uma coisa que a princípio é uma teoria? Como que você consegue medir, por exemplo, poder, bem-estar, biodiversidade? E é um problema que muitos cientistas acabam enfrentando ao longo da sua carreira, ao longo dos seus trabalhos científicos. E é aqui que entra uma palavra enorme chamada de operacionalização. Tá, isso o que é operacionalização? Já tá entrando numa parte ali de matemática? Não tem nada a ver com matemática e vocês vão entender o real motivo. É aqui que tudo muda e você começa a ver as suas variáveis teóricas de uma outra forma. Por isso eu tô falando, não se assuste com o tamanho da palavra, nem se vai modificar muito dentro do seu projeto. Na verdade, a operacionalização é quando você pega uma teoria, uma variável teórica e acaba transformando essa variável teórica em algo que você consegue mensurar. Voltando ao nosso exemplo de X-Men, né, da nossa pergunta inicial, que nós falamos sobre como medir poder, poder aqui é a nossa variável teórica. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos operacionalizar essa variável teórica e criar indicadores para poder medir essa variável. Então, nós podemos ter uma variável chamada de energia liberada, pode ser uma variável. Nós temos o alcance do ataque, né, uma outra variável. O número de alvos atingidos é uma outra variável. Vocês conseguem perceber que agora nós estamos criando indicadores para medir o poder? Já não conseguimos mais olhar o poder somente como uma variável teórica. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu quero medir o tempo que um mutante leva para destruir um sentinela. Você consegue medir isso? Sim, você consegue medir. Mas, por exemplo, se eu quero comparar quanto tempo o Wolverine leva para destruir um sentinela e quanto tempo o Magneto leva para destruir um sentinela, eu estou medindo o poder dos dois, mas não necessariamente eu estou medindo a variável teórica, eu estou medindo o tempo em que cada mutante ele consegue destruir um sentinela. Vocês conseguem perceber que aqui já muda um pouco a forma como nós estamos vendo as variáveis? Um outro exemplo seria, sei lá, a área destruída. Então, se um mutante em seu nível de poder ele consegue destruir apenas um bairro, e um outro mutante ele consegue destruir uma cidade, e um outro mutante ele consegue destruir um planeta, vocês conseguem perceber que agora nós estamos conseguindo medir essa escala de poder? Não necessariamente, novamente, estamos medindo diretamente o poder. Não estamos medindo a variável teórica. Estamos criando indicadores para medir o poder. Todos esses exemplos que eu estou falando aqui para vocês, eles representam o poder, mas nós não estamos medindo diretamente o poder. Vocês conseguem perceber a diferença entre medir diretamente o poder e medir variáveis ou criar variáveis que podem ser inferidas em relação ao poder? E é aqui que muda todo o jogo que eu venho falando para vocês. Porque nós damos o nome para esse tipo de variável, como por exemplo, o tempo que um mutante ele vai destruir um sentinela, ou o alcance do poder desse mutante, nós damos o nome para esse tipo de variável operacional. E é exatamente isso que você vai fazer com essas variáveis. Você vai operacionalizar, você vai transformar o que eu falei anteriormente, que era uma ideia, em algo que você consegue
consegue mensurar. Entende que no início nós tínhamos o poder e agora nós temos variáveis que nós podemos medir ainda relacionada a poder, que nós conseguimos mensurar. O alcance, o tempo, tudo isso são variáveis operacionais. Mas é agora que você deve estar pensando, Thais, mas isso só acontece lá no X-Men, e esse exemplo que você trouxe, ele está muito bem elaborado, isso não acontece dentro da minha pesquisa. E é aí que você se engana, porque dentro da maioria das pesquisas científicas, isso acontece da mesma maneira. Você tem ali uma variável teórica e você vai operacionalizar essa variável teórica para você conseguir coletar os seus dados. Funciona exatamente assim dentro da sua pesquisa nesse exato momento. E eu vou dar alguns exemplos para vocês que mostram como isso é mais simples do que parece. Vamos lá. Digamos que você queira medir aí o seu trabalho seja relacionado com ansiedade. Aqui, ansiedade é a variável teórica. E a sua variável operacional poderia ser, por exemplo, os hormônios. Então você vai medir os hormônios daquela pessoa. Então você vai ter um número ali, você vai conseguir mensurar isso. Então nossa variável teórica é a ansiedade e a nossa variável operacional aqui é o quanto você vai ter, algo que você vai medir relacionado aos hormônios. Então, variável teórica e variável operacional. E para você que está aí no seu curso de biologia e você começou um trabalho sobre biodiversidade, eu pergunto de você, você mede diretamente a biodiversidade? Eu acredito que não, né? Por quê? Porque biodiversidade é a nossa variável teórica. Então, nós já vimos que nós não conseguimos medir diretamente a variável teórica. Então, você vai operacionalizar a biodiversidade, né? A variável teórica. E para isso, nós temos, por exemplo, o índice de riqueza, medidas de abundância. Então, você mede a abundância. Nós utilizamos índice, por exemplo, de Simpson, índice de Shannon. Nós vamos falar sobre esses índices um pouco mais para frente. Mas vocês conseguem perceber que aqui nós não utilizamos de fato, você não está medindo a biodiversidade. Você está medindo riqueza, abundância, utilizando outras representações, outras variáveis operacionais para falar sobre biodiversidade. Um outro exemplo muito legal também da gente estar falando aqui é, por exemplo, o bem-estar animal. Bem-estar animal é a nossa variável teórica. Você não consegue medir diretamente o bem-estar animal, mas você consegue medir, por exemplo, alimentação. Será que um indivíduo ele se alimentou mais que outro, né? Então, por que esse indivíduo se alimentou mais que outro? Será que tem algum fator, alguma coisa? Então, você consegue medir isso? Se você consegue medir isso, a alimentação não é uma variável teórica. Você está operacionalizando o bem-estar animal com a variável alimentação. E depois de todos esses exemplos, de toda essa parte conceitual, vocês conseguem perceber que tem uma diferença? Basicamente, na ciência, a ciência ela nunca vai medir, ou quase nunca vai medir, teorias. Ela vai medir o que nós chamamos de indicadores. Eu acredito que eu já falei isso ao longo desse vídeo, né? Que são indicadores. Indicadores são basicamente as variáveis operacionais. E é aqui que tem um erro muito comum, né? E aí agora, a partir de tudo isso que nós falamos, você vai conseguir perceber a diferença. Vamos pensar que você está lendo um trabalho, um artigo, e que fala sobre ansiedade. E aí alguém pergunta, sobre o que é esse artigo que você está lendo? E aí você diz, não, é um artigo que mediu a ansiedade. Será que realmente é um artigo que está falando sobre ansiedade ou medindo ansiedade? Ou é um artigo que está usando indicadores para medir a ansiedade? A partir desse vídeo, eu tenho certeza que você já sabe responder essa pergunta. Porque, como eu disse anteriormente, nós utilizamos indicadores para medir uma variável teórica. Então, esse artigo, ele não está medindo ansiedade. Ele usou indicadores para medir ansiedade. Aí você deve estar pensando agora, mas isso não faz uma diferença muito grande. Isso é apenas um detalhe. E é aí que você se engana, porque faz uma diferença enorme de como você passa a olhar os artigos. Você não vai mais falar, tal artigo mediu inteligência, ou mediu ansiedade, ou mediu bem-estar animal. Não, os artigos eles mediram indicadores de inteligência, indicadores de bem-estar animal, indicadores de ansiedade. Então muda a forma como você vai ler o artigo, como você está vendo, por exemplo, os resultados, os materiais e métodos daquele artigo. Agora que nós já sabemos como formular uma boa pergunta científica, nós já sabemos identificar as variáveis dependente, independente, eu já falei isso em outros vídeos, então corre lá. E a partir desse vídeo você já sabe diferenciar o que é
uma variável teórica de uma variável operacional, eu acho que nós já estamos prontos para dar um passo além dentro da metodologia científica, que é a elaboração de uma boa hipótese científica, de uma boa hipótese. E aí, com certeza, você deve estar pensando, afinal, o que é uma hipótese e como eu consigo diferenciar, por exemplo, uma hipótese científica de um mero palpite? E é exatamente isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Por isso, curte e compartilha esse vídeo. Um forte abraço, valeu!